Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, a nossa proposta de aula, e dessa vez a gente não quis pouca coisa, não. A gente vai fazer uma imersão em Zumbido. Então, a gente está propondo para vocês 2 encontros de 1 hora. A nossa querida coordenadora do curso, que é a Marine, ela trouxe essa proposta do aprimoramento, e a gente não quer começar, né, esse curso sem trazer para vocês algumas informações importantes. A Marine Raquel Diniz da Rosa fez a graduação em fonoaudiologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNP. Tem mestrado em fonoaudiologia pela Universidade Tuiuti, do Paraná, e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal da Paraíba. É professora associada 2 do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Foi pesquisadora visitante da Universidade de Manchester. É docente e pesquisadora dos programas de pós-graduação em neurociência cognitiva e comportamento e de fonoaudiologia, PPGNEC, vou pedir para você explicar isso depois, PBGFON, você depois explica, coordenadora do Grupo de Estudos de Pesquisa em Audição, Equilíbrio e Zumbido, do GEPAES, GEPAEZ, por favor, depois eu vou querer que vocês falem a respeito também. Membro do Comitê do Ensino de Pesquisa da Academia Brasileira de Audiologia, tem experiência em área de audiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: zumbido, processamento auditivo, neurociências, ansiedades e alterações hormonais. É nossa professora também do curso de trissomia e é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Marine, pela proposta, por você ter aceitado esse desafio de trazer esse tema, porque é um tema, como eu já havia dito, muito instigante. Nós temos sempre algum conhecido que tem essa queixa. A fonoaudiologia está atuando de forma bem firme com algum trabalho de referência, e é isso que a gente se propõe a mostrar para vocês hoje. Então, eu vou pedir para a Marine fazer a apresentação do nosso curso e também apresentar os nossos professores, certo? Passo a palavra para você. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer à Alegra pela oportunidade, né, de proporcionar esse curso e da oportunidade da gente conseguir, né, estudar mais e passar para as pessoas que trabalham com zumbido ou que querem aprender um pouco mais a respeito desse tema e, com isso, ajudar muitas pessoas que têm nesse Brasil todo, né, que sofre de zumbido e que realmente interfere na qualidade de vida dessa pessoa e da família como um todo. Então, a ideia do curso é o quê? É a gente passar a mensagem de o que é o zumbido, que vai ser justamente nesse primeiro módulo, né? Que a gente vai fazer uma introdução a respeito do tema e falar a respeito do atendimento multiprofissional, que é muito importante para esses pacientes, né? Nesse caso de pacientes com zumbido, tá? Daí, esse é o primeiro módulo que vai ser ministrado por mim, né? Como a Alega já me apresentou, eu tenho trabalhado com zumbido já faz um tempo, e junto comigo nos outros módulos, a gente vai ter outros professores, né? Que têm a experiência na área, que já têm trabalhado há bastante tempo com zumbido, que atua tanto em pesquisa quanto na área clínica, né? E vocês vão perceber. Acho que pode passar o slide, Alegra, por favor. Vocês vão perceber que são pessoas do Brasil inteiro, né? Então, do Brasil inteiro, que eu digo assim, de vários locais do Brasil. Então, no segundo módulo, o tópico principal vai ser a avaliação audiológica e a avaliação psicoacústica
do zumbido, né? Então, nesse módulo, a gente vai contar com a participação das professoras Fátima Branco, né? Que é de São Paulo, e da professora fonoaudióloga Mariana Martins, que é daqui de João Pessoa, da Paraíba. E elas vão abordar como se fazer a avaliação audiológica do paciente com zumbido, o que é que você precisa estar atento quando faz essa avaliação, qual é o tom que você vai utilizar, precisa também incluir a avaliação de altas frequências e para avaliar o zumbido, o que é importante, o que é que eu preciso avaliar, que a gente chama, no geral, a gente faz uma acufenometria, mas a gente vai, nesse módulo, se aprofundar mais em como é cada uma dessas avaliações, tá? No próximo módulo, ah, a gente vai ter a professora Michele, que é de Santa Maria, né? Que está aqui conosco hoje, que vai falar um pouco junto comigo na aula de hoje. E tem a professora Érica, que é da UFRN do Rio Grande do Norte, em Natal. E aí, a professora Michele vai abordar mais a respeito da avaliação eletrofisiológica do paciente com zumbido, preciso fazer, qual é o tom que eu vou usar, o que é importante eu avaliar, qual a onda que eu vou precisar fazer, se eu vou precisar, que eu vou precisar observar, se eu vou precisar fazer curta, média e longa latência, por exemplo, o que é mais importante nesse caso de zumbido. E a professora Érica Mantello, ela vai se aprofundar mais a respeito da otoneurológica do paciente com zumbido, porque a gente sabe que o zumbido e a tontura, né, e a vertigem, elas estão bem juntinho ali. Então, é importante que a gente faça uma avaliação otoneurológica no paciente de zumbido que tem a queixa, né, da vertigem também, e aí ela vai abordar em como avaliar esse paciente da questão otoneurológica, tá? No próximo módulo, a gente vai contar com a professora Maria Fernanda Mondelli, que é de Bauru, e a professora Patrícia, que é de São Paulo. E o que é que elas vão abordar? Algumas possibilidades terapêuticas para o zumbido, né? Então, a gente vai ter, elas vão abordar desde a terapia sonora, são tópicos mais específicos, como terapia sonora, adaptação do aparelho auditivo, aconselhamento e treinamento auditivo, que são as questões mais importantes a serem abordadas. Entretanto, serão pinceladas também outras opções terapêuticas, mas como o foco é fonoaudiólogo, fonoaudiologia, o foco vão ser mais essas possibilidades, que é o que a gente tem realizado mais na prática também, tá? No próximo módulo, a gente vai contar com a participação da Mariana Martins, que é daqui de João Pessoa, e do Thales Vanderlei, que é de Maceió. E daí, o que é que eles vão abordar? Quais são os profissionais e as outras possibilidades que a gente pode oferecer para o paciente com zumbido? Então, desde a estimulação transcraniana por corrente contínua, fotobiomodulação e a reabilitação vestibular naqueles pacientes em que tem a vertigem e que ele pode também realizar essa terapia, tá? No módulo 6, a gente vai fechar Ué, com. Acabou. Mas o próximo módulo, a gente tem a questão A gente vai fechar com como é que eu faço, né? Então, a gente viu lá desde o início o que é o zumbido, como que eu avalio, quais são as possibilidades terapêuticas que eu tenho, e a gente vai fechar com qual é o passo a passo, né? O que é que eu faço agora, depois de todo esse conhecimento? Então, a gente vai dar o passo a passo de como atender e além disso, a gente vai mostrar alguns casos para que vocês consigam entender, então é como se fosse realmente o fechamento de todo o curso, para entender e realmente colocar em prática tudo que você aprendeu visualizando os casos. Então é isso, espero que a gente atenda, né, todos os tópicos, né, o que todo mundo espera para o curso, e a gente depois, na discussão, como a própria Alegra falou, acho que é importante e a gente pode acrescentar mais algum tópico durante a conversa, tirar dúvida e trocar, né, figurinhas, que é muito importante. Então, obrigada pela oportunidade, Alegra. eu que agradeço.
E hoje nós vamos passar agora para a nossa aula, a aula inaugural, e temos a fonoaudióloga Michele Vargas Garcia, Marine Raquel Diniz Rosa, e o tema de hoje é como atender pacientes com zumbido. Eu vou passar a palavra para vocês. Muito obrigada, Michele, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda à equipe da Fonotrade. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, boa noite novamente, né, pessoal? Eu vou começar e daí em seguida a professora Michele vai dar continuidade, mas a gente pode ir conversando e de repente se alguém tiver alguma dúvida, fala lá no chat que a gente vai conversando, tá bem? Então, a ideia da aula de hoje é para a gente tentar passar para vocês o que é que a gente pode fazer, né, com um paciente que tem queixa de zumbido, né? Eu acho que esse tema, nós somos suspeitas, né, Michelle? Mas é um tema que, assim, dá brilho nos olhos, porque a gente tem visto quantas pessoas têm zumbido e a gente está aqui realmente para tentar ajudar. Então, vamos imaginar... Ó, meu slide não está passando. Não está passando. Passou. Então, imaginem vocês ouvirem esse zumbido o tempo inteiro. Então, eu já passei o slide e ele ainda continua. Deixa eu parar aí. Pronto. Agora rodou vários para frente, Marine. Voltou? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, nós estamos vendo a tela. A terceira Agora, tela. sim, A agora a terceira gente está tela. na tela. Deixa eu apagar aqui o barulhinho do zumbido, que ele continuou para sempre. Para Então, nós não veio uma. e agora? O som Sim. do zumbido, não. Eu parei ele, que para mim ele ficou para sempre. Então imaginem vocês, eu pus um barulhinho do zumbido, mas ele não apareceu. Mas imagine você tá ouvindo um barulho, um apito o tempo inteiro, né? Você acorda e dorme com esse apito, né? Então, algumas pessoas no mundo inteiro têm sentido esse zumbido, e tem um caso interessante de um paciente que ele falava que a família inteira ficava dizendo que eu sempre cito esse exemplo, que ele falava que estava todo mundo falando que ele estava muito irritado. E aí um dia ele pegou todo mundo, ele é músico, colocou lá, gravou uma frequência, uma intensidade parecida com o zumbido dele, colocou todo mundo dentro de uma sala e pôs esse zumbido sem ninguém saber. E daí todo mundo ficou, nossa, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Aí ele falou, tá vendo? Esse zumbido eu escuto o tempo inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Vocês ficaram minutos, aí segundos, e não aguentaram esse zumbido. Então, é com isso que eu vivo a vida inteira. Então, tenha um pouquinho de paciência. Então, ele deu uma lição na família, porque, assim, às vezes as pessoas não entendem, né? Como muitos ficam irritados por conta do sintoma, porque você está o tempo inteiro com aquele zumbido ali no seu ouvido. Às vezes é uma pita, às vezes é um chiado, né? E, por definição, o que é esse zumbido, né? Esse zumbido, ele é esse barulho, esse apito, que você escuta sem que tenha nenhum ruído externo causando aquele sintoma. E ele se torna um transtorno, um distúrbio, digamos assim, quando ele está associado a outras questões, como, por exemplo, ansiedade, estresse, quando pega realmente as questões psicológicas e quando atrapalha a qualidade de vida dessas pessoas, né? E a gente tem visto que no mundo inteiro, 740 milhões de pessoas referem essa queixa, tá? E aí, se a gente for pensar, 740 milhões é mais de 3 vezes o número de pessoas da população do Brasil. Então, assim, é muita gente, né? Esse é um estudo epidemiológico global. Aqui no Brasil, existem poucas
pesquisas que mostrem essa questão da prevalência do zumbido no Brasil. Mas o que se sabe é que tem entre 25 e 28 milhões de brasileiros com esse sintoma, né? Tem uma pesquisa da doutora Jeana Oiticica, junto com a doutora Roseli, que observaram que 22% da população da cidade de São Paulo refere esse zumbido, e ele é mais comum nas pessoas mais velhas, tá? E aí, o que a gente tem visto? O mundo inteiro, né, das pessoas que realmente têm acompanhado os pacientes com zumbido, tem tentado, de várias formas, ajudar esses pacientes por meio de pesquisas, por meio de aplicativos, de dispositivos móveis, de aparelhos auditivos e de possibilidades terapêuticas e até da própria forma de avaliar esse paciente para que a gente consiga ter um diagnóstico fechado, um diagnóstico melhor para aquele paciente. E, por ele ser um sintoma, ele acaba sendo um pouco mais difícil, entre aspas, de avaliar. Por quê? Porque eu preciso avaliar, não só, eu preciso avaliar o indivíduo como um todo. Por quê? Esse zumbido ele está relacionado com o sono, com questão de hipertensão arterial, com diabetes, com perda auditiva, com questões psicológicas e várias outras. Esse artigo aqui mostrou que realmente ele está mais relacionado com questões de sono, questões psicológicas, principalmente, né? Dentre outras também. Então, tem que estar atento. Que não é simplesmente você chegar lá, e avaliar a orelha do paciente. Eu preciso avaliar o paciente como um todo, porque não existe uma receita de bolo, vou passar uma medicação e pronto, você vai ficar bom. Então, não, é só você fazer isso. Não é assim, né? Infelizmente, ainda não existe uma pílulazinha mágica que o paciente melhore do zumbido de uma vez. O que é que a gente tem que fazer? É importante que a gente avalie o paciente como um todo, aquele discurso que a gente sempre vem falando, né? Que o zumbido ele não é só o ouvido, né? Às vezes eu faço a avaliação auditiva e está tudo bem. Então, tem uma outra questão, eu tenho que ver as questões cervicais, questões metabólicas, somáticas sensoriais. Então, eu tenho que ver o paciente como um todo. Eu preciso avaliar várias outras questões. E por isso é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de um time que esteja realmente comprometido naquela avaliação. Então, não basta também simplesmente ser um otorrino, qualquer fisioterapeuta ou qualquer psicólogo. Ele precisa entender a demanda daquele paciente com zumbido, porque ele é um paciente que tem várias demandas, não é só a demanda auditiva, não é só uma perda auditiva, ele tem algumas demandas emocionais também. Então, o profissional, a equipe inteira, ela precisa estar atenta a tudo isso, né? E daí, como é que eu vou fazer, né? Chega o paciente, então a gente faz rapidamente hoje, então chega uma paciente desse estilo aqui, né? Com essa demanda. E o que é que a gente faz, né? Então, uma mulher de 39 anos que tem zumbido desde criança. Então, imagina o tempo que ela está lá ouvindo esse barulho, né? Que teve um início gradual e o zumbido é nas duas orelhas, mas ela fala que a da esquerda é um pouquinho mais forte, né? Mais intenso. Tem uma frequência aguda, né? Então é mais fininho, mas ele não é constante, ou seja, ela não dorme e acorda com ele, ele vai e vem, né? E além disso, ela refere tontura, cefaleia, e uma das queixas principais, fora o zumbido, assim, depois do zumbido, é a dificuldade de entender o que as pessoas falam. E ela fala assim, nossa, eu não entendo o que as pessoas falam. As pessoas falam comigo e eu não consigo entender. Não sei se é o zumbido, não sei, mas eu não consigo compreender. E daí, para esse paciente e qualquer paciente que chega com uma queixa, a gente precisa estar atento a tudo, né? Desde essa queixa que ela falou de tontura, de cefaleia, que foi início gradual, quanto tempo eu tenho que estar atento a tudo. Mas para que eu como fazer para que eu aja de forma assertiva, eu preciso me basear na literatura. E para isso, e ver os protocolos, o que é que eu posso fazer por esse paciente, né? E existem vários guidelines, a gente vai ver no decorrer
de todos os módulos lá, que existem testes específicos, tem forma apropriada para se fazer a avaliação, né? Então, a gente tem que seguir esses guidelines. Esses guidelines são um norte para que a gente faça uma avaliação bem feita e eu realmente consiga ter o diagnóstico desse zumbido do paciente, porque ele é um sintoma, então eu tenho que ir atrás da causa. Então, para isso, eu preciso fazer uma avaliação profissional, né, do paciente como um todo, para que eu realmente chegue a um veredito e tente relacionar esse zumbido com a causa dele, porque é tratando essa causa que a gente vai tentar realmente ajudar esse paciente e fazer com que ele tenha uma remissão parcial, uma remissão total desse sintoma, né? Essa questão a gente vai ver mais para frente, mas, por exemplo, às vezes o paciente, ele fala ah, olha, o meu zumbido, a gente faz a avaliação, ele fala assim, ó, tá a mesma coisa, o meu zumbido, o volume, a frequência, tá igual, mas eu já estou me sentindo melhor. Eu já consigo dormir, mesmo com zumbido, eu já consigo levar a minha vida normalmente. Então, isso já é um degrau que a gente está caminhando para a melhora do paciente, tá? E daí, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente, né? Eu preciso fazer uma anamnese bem feita, uma anamnese que realmente pesquise não só as questões do zumbido, mas questões metabólicas, de medicamento, de alimentação, de sono, né? E acho que assim, o principal, a gente precisa ter empatia e uma escuta aberta, né? Eu preciso realmente estar ali entregue para o meu para eu ouvir aquele paciente, porque não é rápida a avaliação, a anamnese. A gente precisa ouvir, às vezes eles chegam ali com aquela questão assim, meu Deus, acho que ela vai resolver meu problema, é agora. Então, eles vão, tudo que eles acham que tem a relação, eles vão falando na anamnese, e a gente tem que estar ali com a escuta aberta e com muita empatia, porque esse acolhimento faz a diferença na vida desse paciente, porque é alguém que está ouvindo ele, prestando atenção e que vai realmente avaliar o zumbido do paciente, porque ele já ouviu de vários profissionais que não tem o que fazer, vai ter que acostumar com isso, que é assim mesmo, vai para casa, que não tem o que fazer. E não é assim, tá? A gente precisa colher todas essas informações e, além disso, eu preciso, na anamnese, né? Além da anamnese, eu preciso fazer alguns questionários, aplicar alguns questionários de autoavaliação, porque eles vão me auxiliar tanto a identificar como é que esse zumbido, se ele está mais relacionado com questões emocionais, com questões funcionais, catastróficas, né? Se tem relação com a DTM, por exemplo. Então, a gente deve utilizar alguns questionários que vão me dar scores que vão identificar o que é que está relacionado a esse zumbido, tá? Então, o mais utilizado para o zumbido, que a gente avalia, né, esse grau de incômodo, por exemplo, é o Tinnitus Handicap Inventory, que é o THI, que a gente chama, né, que a gente vai conseguir ver o grau de incômodo desse. E onde é que está pegando mais ali, se é na questão emocional, funcional, catastrófica, né? Posso fazer também o TFI e a escala visual analógica, também, que é aquela do número de 0 a 10, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Além disso, o questionário de ansiedade, depressão e da própria disfunção temporomandibular também. E depois que eu tenho uma ideia de como é que esse paciente está se sentindo, né? Consigo ver o grau de incômodo, se tem alguma ansiedade, alguma depressão, alguma questão de DTM ou alguma outra relação, eu vou fazer a avaliação do paciente, né? Então, é feito o exame físico, né? Geralmente também a gente faz esse exame, mas o otorrino é que está à frente e faz todas essas outras questões, né? E o fonoaudiólogo vai avaliar a parte auditiva, né? Então, a avaliação audiológica, a avaliação do zumbido por meio dos exames psicoacústicos, né? Além disso, é importante, né, na bateria que seja solicitada pelo médico, os exames laboratoriais, exames de imagem quando for necessário, e outras avaliações, como pelo fisioterapeuta, por exemplo, uma avaliação com o psicólogo, é importante também, a depender de cada caso e da queixa do paciente.
E daí a gente volta para a nossa paciente lá do comecinho, né? A gente fez a anamnese e a gente já viu qual é a queixa dela, que é o zumbido bilateral, e quando eu fiz o THI, a gente viu que esse zumbido, ele tem um score 32 pontos, é um zumbido de grau leve, e a escala visual analógica é 5. E aí você fala, mas não é tão grande assim, né, para você, mas ele tá assim, a pessoa tá se incomodando. E às vezes é interessante que a gente vê um paciente com um zumbido igual, os dois com zumbido moderado, por exemplo, ou zumbido leve, mas um paciente, ele se incomoda mais e sofre mais com aquele sintoma do que o outro, tá? A gente não conseguiu fazer acúfeno nessa paciente, por quê? Porque ela não estava ouvindo zumbido no momento da avaliação. Mas quando a gente estava fazendo a audiometria, na hora que a gente foi fazer a áudio, ela disse: Olha, meu zumbido parece com esse apito aí que você mostrou. E era a frequência de 6.000 Hz. Então, como ela falou, é um zumbido agudo, né? De frequência aguda. E aí, a gente tem utilizado na prática deixa eu botar aqui para baixo. O termômetro do zumbido, que é do IDA Institute. A gente fez a tradução para o português e aí a gente faz tipo um acompanhamento ah, por sessão. E aí, no primeiro dia, quando ela chegou, a gente perguntou, então, quando você pensa no zumbido, o que é que você pensa? Qual a palavra? Ela só deu uma, então, o incômodo. O que é que você espera dessa consulta? Que resolva o meu problema, né? E daí aqui ela não respondeu, porque durante a semana não lembrava quando o zumbido incomodava menos. E aí aqui na escala visual, de 0 a 10, 0 é sem zumbido e 10, o pior possível, ela ficou no meio do caminho, tá? Então, vamos lá memorizando. O incômodo, ela tem muito incômodo e quer que a gente resolva o problema dela. Daí, ela tinha queixa de que não entendia o que as pessoas falavam. Ela falava assim, eu acho que eu tenho uma perda auditiva. Não, nunca fiz uma audiometria, mas eu acho que eu tenho uma perda auditiva. Aí a gente fez a áudio dela, cadê a perda, né? Não tem perda. Na verdade, ela tem aqui 25 dB em 6.000 Hz, né? Que de acordo com a nova padronização, seria até 20, né? O padrão de normalidade. Daí aqui estaria em 25 só uma frequência. Mas a gente fez o timpanograma tipo A, reflexos acústicos ipsilaterais e contralaterais presentes. Então a gente, nossa, ela falou que acha que não ouve bem, que tem dificuldade para ouvir, mas como assim? Daí a gente fez a avaliação das emissões otoacústicas transientes presentes em todas as bandas de frequência avaliada, né? Então, lembrando que a emissão otoacústica a gente avalia a cóclea, as células ciliadas externas, e estava tudo bem. E aí a gente foi mais a fundo, né, e viu como ela tem essa queixa de que achava que não ouvia direito, que não entendia. Daí a gente fez também o PEAT, né, avaliou os potenciais evocados auditivos do tronco encefálico, então curta latência, e as ondas 1, 3 e 5, tudo, as latências absolutas no tempo certo, as interpicos também no tempo certo. Então, o que é que a gente viu? Auditivamente falando, até onde a gente avaliou, né, a curta latência, ela não tem nenhuma alteração visível que a gente consiga justificar, a não ser aquele 25 dB lá em 6.000 Hz na orelha esquerda. E aí a gente ficou com aquilo, né, na cabeça, e aí fez a avaliação do processamento auditivo. E aí o que é que a gente observou? Que ela tem o transtorno de processamento auditivo. Por quê? Toda a bateria que a gente avaliou, ela apresentou alteração em 4 dos testes, né, em 4 habilidades. E daí o que é que a gente pensa, né, nesse caso? Ah, eu estou seguindo aqui para a questão mais auditiva, né? E daí, qual seria o próximo passo? O que é que a gente poderia fazer, né? O que a gente tem mais que salta aos olhos, mais palpável aqui? Ela fala que o zumbido incomoda, né? E ela tem uma alteração na avaliação do processamento auditivo central.
Então, é uma queixa importante. E o que é que a gente vai fazer com essa paciente? Como é que a gente pode ajudar ela, pensando nas várias possibilidades terapêuticas? É claro que eu posso fazer eu tenho várias opções de terapia e eu posso ajudá-la de várias formas. Mas o que é que a gente precisa fazer com mais urgência aí? Seria o aconselhamento para que ela entenda o que é esse sintoma, né? Que a professora Michelle vai falar um pouco mais, e o treinamento auditivo para a gente tentar ajudar nesse caminho do som, né? Já que ela não tem nenhuma alteração auditiva grande, né? Não tem nenhuma, mas ela tem processamento auditivo, a gente vai tentar, por meio do treinamento auditivo, fazer com que ela melhore essa percepção auditiva e juntando lá com o aconselhamento que o zumbido também ele tenha uma remissão. E daí a gente tem visto na literatura que várias pesquisas têm demonstrado que o treinamento auditivo tem sido eficiente, né, nessa questão do zumbido também, tá? Então, é isso que a gente pode fazer primeiro, assim, em termos de o que salta aos olhos para a intervenção dessa paciente. E aí a gente deixa para o resultado para as cenas dos próximos capítulos, né? Para mostrar mais para frente como que foi, o que é que a gente teve de resultado dessa paciente. E o que é que a gente precisa ter em mente com qualquer um dos pacientes? Mesmo que eu seja fonoaudióloga, audiologista, né? Eu não posso pensar apenas no meu ouvido, no meu ouvido do meu paciente. Eu preciso ir além. Eu preciso fazer uma avaliação além do ouvido. Eu preciso fazer encaminhamentos além de questões auditivas. Eu preciso que a gente tenha o contato com uma equipe que auxilie esse paciente, porque os profissionais vão precisar andar de mãos dadas para que esse paciente ele tenha realmente uma remissão parcial, uma remissão total, e que ele consiga ter uma qualidade de vida e viva normalmente sem ficar estressado ou sem conseguir dormir por conta do zumbido, sem conseguir entender o que as pessoas falam por conta da intensidade desse zumbido, tá? Então, essa seria a minha mensagem de hoje. E aí eu sempre gosto de mostrar essa frase aqui, que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe fosse uma gota. O que é que eu estou querendo falar aqui? Que às vezes a gente fala assim, nossa, eu esperava que o paciente tivesse melhorado 100%. Eu queria que ele ficasse curado, mas ele não ficou. Ele está ainda 90%. Mas, gente, você já trouxe qualidade de vida para aquele paciente. Você já foi essa gotinha no mar desse paciente. Você ouviu o paciente quando várias pessoas já falou para ele que não tem o que fazer. Ó, não tem o que fazer. Pode ir para casa ficar com esse zumbido. Então, nós temos essa função, né, de realmente auxiliar esse paciente, de atender e acolher e fazer toda a avaliação que seja necessário para ele, tá? Aqui em João Pessoa, como a Alegra falou, eu vou agora apresentar, né? Nós somos um grupo, né? Um grupo de estudos e pesquisa em audição, equilíbrio e zumbido. Esse grupo de pesquisa, ele funciona no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba, esse bloco aqui, que está dentro do Centro de Ciências da Saúde, tá? E aqui a gente tem a equipe de alunos, né, de discentes e de alunos de mestrado, doutorado. A gente tem vários, não está todo mundo aqui, tá? Tem vários profissionais que são voluntários que nos auxiliam nos atendimentos aos pacientes, então fisioterapeuta, psicólogo, o otorrino, que está nessa função junto conosco. Nós temos um projeto de extensão que atende a comunidade das pessoas que têm zumbido, e fazemos reuniões semanais, atendimentos, e a gente está, na verdade, aqui, né, nesse pedacinho do Nordeste, tentando ajudar esses pacientes, e com esse grupo a gente também ajuda profissionais a saber como atender, como lidar e como ajudar melhor esses pacientes, tá?
Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? Espero que tenha passado um pouquinho do que é que tem por aí, de como a gente pode atender esse paciente. E aí eu vou passar a palavra para a minha colega, né, minha amiga, a professora Michele, para que ela fale também um pouquinho a respeito desse assunto. E boa noite. Eu vou, não sei, Aléria, como é que você quer fazer, se a gente deixa as perguntas para o final, ou se a gente abre agora. Eu acho que a gente pode passar a palavra para a Michele e no final a gente faz uma bela discussão. Perfeito. Então, obrigada. Passo a palavra para a professora Michele. Obrigada, professora Marine. Eu só preciso. Isso, eu ia dizer, para eu poder fazer o compartilhamento. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem ir colocando no chat. E aí a gente vai fazendo essa seleção no final também. Certinho com a minha tela? Porque eu não sei por que que eu perco a Sim, visualização. Aqui, pronto. Já perfeito. achei. Uma boa noite a todos. Eu estou super feliz, honrada e feliz muito, muito mesmo de estar aqui com vocês. Obrigada, professora Marine, pela lembrança do meu nome. É uma satisfação imensa trabalhar com você. Obrigada, Alegra, em nome da Fonotrade, por ter essa oportunidade com vocês e feliz que tem bastante gente aí querendo aproveitar. Então, seguindo a fala da professora Marine, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que todo paciente que tem zumbido e que configura o transtorno do zumbido precisa saber. Eu sou professora na Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu tive uma oportunidade de estudar na Unifesp, eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá. E aqui em Santa Maria, hoje, eu coordeno dois grandes projetos. Um deles é o LAAS, que é a Liga de Audiologia vinculada ao Laboratório de Zumbido, e tudo isso conectado ao grupo de estudos em audição e avaliação comportamental, que é o GEAC, onde concentram todas as atividades de pesquisa. Então, no LAAS, as atividades de ensino e extensão, e no GEAC, as atividades de pesquisa, mas tudo bastante conectado com as questões de avaliação audiológica básica, processamento auditivo, potencial evocado e avaliação e intervenção ao paciente com zumbido. Esse é o atual, esses são os atuais membros do projeto, ao qual eu sempre tenho muita gratidão em ter essa oportunidade de trabalhar em equipe e conseguir ter um conteúdo para compartilhar com quem quer aprender a trabalhar com esses pacientes. Então, hoje a gente tem duas perguntas para responder nesse tempo aqui. A primeira é o que o paciente precisa saber, mas antes do paciente precisar saber, o que a gente precisa saber para conseguir ter todas as ferramentas para atender com qualidade, exatamente nesse olhar que a Marine trouxe para a gente. Para muito além das questões fonoaudiológicas e para muito além das questões auditivas, a gente precisa ter um olhar mais amplo e para conseguir fazer mais isso vem a importância da nossa formação, de que a gente tenha conhecimento de outros âmbitos para conseguir poder manejar o paciente, triar o que tem que ser triado e encaminhar o que precisa ser encaminhado. Então, concordando com o que a Marine disse e com a nossa proposta de dialogar com vocês, esse estudo de 2023, ele traz um aumento gigante significativo nos últimos anos de pesquisas com ensaio clínico randomizado, procurando as melhores formas de tratamento para o zumbido. Porque cada vez mais nós temos um aumento de incidência, como a Marine acabou de falar, e cada vez mais a gente busca a tal da pílula mágica, que eu acredito muito que ela não vai existir por conta da multidisciplinariedade, da multifatorialidade que acontece no transtorno do zumbido. Mas as pesquisas nos confortam no sentido de cada vez mais surgirem novas técnicas para que nós possamos
acolher, atender e manejar os pacientes com transtorno do zumbido. Porque nós estamos em busca da tal da pecinha que vai completar esse quebra-cabeça. Só que nem sempre é uma pecinha só que completa o quebra-cabeça. São muitas peças e talvez muitas chaves, porque nós procuramos a chave daquele portal para conseguir desconectar aquele cérebro do zumbido, para conseguir diminuir o sofrimento da pessoa. Mas nós precisamos abrir muito a nossa mente de que talvez nós vamos precisar de mais de uma peça-chave nesse quebra-cabeça e de muitas chaves para organizar esses portais da vida desse paciente e devolver qualidade de vida. E durante muito tempo, a gente trabalhou com aconselhamento fonoaudiológico, fazendo o quê? A gente diminuía os pensamentos negativos do paciente, permitia que o paciente entendesse que ele não ia ficar surdo por conta do zumbido, que o zumbido não era um tumor na cabeça dele, que ele não estava ficando louco. Nós ficávamos bastante envolvidas nessa questão de desmistificar o sintoma. Só que o nosso poder de aconselhamento cresceu muito. A literatura nos permite isso. Então, é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui agora, o quanto o nosso aconselhamento tem poder com um respaldo científico muito interessante, nacional e internacional. E a nossa cabeça precisa ficar focada nas questões cerebrais desse paciente. A Marine super bem colocou sobre a questão auditiva, essa primeira investigação auditiva, e sempre o primeiro portal do paciente, a porta de entrada, vai ser a investigação auditiva. Então, essa paciente da Marine, a primeira coisa que eu diria para ela é que ela tem zumbido, porque ela já tem um limiar auditivo alterado. Então, na presença de uma alteração, de um limiar auditivo, a gente já tem uma redução do input. Então, aqui em Santa Maria, nós escolhemos utilizar a classificação da OMS de 2020, na qual 20 é perda. Então, para ser normal, é 15. Então, eu acredito muito nessa classificação por conta do quão respaldada cientificamente ela é. E para a gente que trabalha com zumbido, ela facilita muito a nossa organização em termos de aconselhamento, porque quando o paciente entende que ele tem o zumbido porque ele tem perda, que essa é a causa etiológica, ele já até respira melhor durante a consulta. Ele já se organiza, ele já diminui sofrimento muitas vezes por entender o porquê. Só que daí vem o nosso papel enquanto clínico de descobrir o porquê que ele sofre. Porque nós sabemos que existem milhares de pessoas que têm perda auditiva e não sofrem com o zumbido. Então é aí que vem a grande chave. Por que que ele sofre? E daí a gente precisa entender todo esse sistema central, esse sistema cerebral, que é modulado por diferentes coisas da vida, do dia a dia. E cada vez mais eu acredito que a gente vai encontrar na literatura estratégias e formas terapêuticas que trabalhem com essa capacidade plástica do sistema nervoso auditivo central. Faz muito tempo que eu acredito no treinamento auditivo e acrescento treinamento auditivo cognitivo, que inclusive foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha, de alunas minhas aqui da universidade, que a gente teve recentemente a aprovação do estudo numa revista, deve sair em breve, mas eu acredito muito que a gente precisa explorar e trabalhar as questões cognitivas do paciente para lidar com esse cérebro plástico a nosso favor, já que o zumbido ele faz uma plasticidade reversa, ele faz uma plasticidade e uma mudança de mapa tonotópico cortical prejudicando o paciente. A gente quer uma rede plástica a favor do paciente. E como que a gente pode fazer isso com o aconselhamento? Vamos descobrir isso agora. Mas antes de falar isso para vocês, eu quero muito que a gente, enquanto clínico, enquanto fonoaudiólogo, a gente se sinta realmente numa posição de poder contar com uma equipe multiprofissional, que isso é sensacional, mas isso nem sempre é possível.
A minha realidade dentro da Universidade Federal de Santa Maria hoje, em equipe multi, é uma fisioterapeuta que veio para o doutorado e uma enfermeira que faz mestrado. Mas a gente não tem essa facilidade com outros profissionais, com o dentista para avaliação da TM, com o nutricionista quando a gente vê um descompasso nutricional muito grande, o retorno com o médico otorrino nem sempre é fácil. Então, eu acredito muito que a gente tem capacidade total em termos de conhecimento e formação de centralizar as orientações desse paciente para poder direcionar da melhor forma possível quem realmente a gente precisa nessa intervenção multiprofissional. Porque não é fácil todo paciente passar no físio, no dentista, no médico, no psicólogo, no psiquiatra, no fonoaudiólogo. Não é fácil. Então, a ideia é que a gente tenha esse poder em termos de conhecimento para poder orientar da melhor forma. E nesse sentido, nós estávamos falando que a porta de entrada é sempre as questões auditivas. Sempre o paciente vai começar pelo exame de audição, pela audiometria. Pensando no ideal, a gente pensa na bateria que a Marine apresentou, né? Uma avaliação do sistema auditivo periférico, uma avaliação do sistema auditivo central, daria para colocar um potencial de longa latência junto daquela avaliação comportamental ali, do processamento auditivo. E quando nós encontramos uma questão auditiva, a causa está posta, a causa está feita. Então, para mim, no caso da Marine, a causa é muito clara. A gente não tem uma perda auditiva reabilitável em amplificação sonora. A gente não tem uma perda auditiva leve, moderada, severa para colocar um aparelho auditivo, que é o padrão ouro. Mas a gente tem uma alteração de limiar auditivo que causa uma redução do input, que já muda todo o mapa tonotópico cortical, porque tem um outro som lá, que é o zumbido. Então, a causa está pronta, é a causa auditiva. Tá, mas e por que incomoda? Por que ela sofre? E daí precisamos investigar. E esse é o caminho que a gente busca de investigação. Uma investigação emocional, metabólica, somatosensorial, vascular. E existem diferentes mecanismos para a gente conseguir fazer essa avaliação. Então, aqui eu cito para vocês como que a gente usa. Então, no zumbido emocional, a gente estuda a escala de ansiedade e depressão, para ver se o paciente tem sintomas ansiosos e depressivos que possa aumentar a percepção do sintoma. No metabólico, os exames laboratoriais, por mais que nós não tenhamos total formação de análise em analisar exames laboratoriais, tem muita coisa que nós sabemos fazer. Na relação do cálcio, ferro, ferritina, glicose, insulina, hemoglobina glicada, porque essas coisas o paciente precisa saber que pode aumentar, amplificar a percepção do sintoma dele. No somatosensorial, procurar os pontos gatilhos de nó muscular, de retenção muscular, que possa estar influenciando, de novo, mais uma vez, amplificando a percepção do sintoma, fazendo incomodar. E no zumbido pulsátil, podemos utilizar a manobra do giro da cabeça, fazendo compressão da artéria carótida, para ver se esse zumbido modula, para ver se esse zumbido se modifica. E no zumbido vascular, que normalmente é o zumbido pulsátil, ver se tem alguma questão aí que a gente precisa do médico cardiologista, do vascular, para poder fazer o melhor encaminhamento. Dito isso, é super claro para a gente que nós estamos frente a um cérebro que tem um aumento de hipervigilância, é um cérebro que está sempre conectado com esse plano de fundo que ele tem na vida, que é o zumbido. Isso modifica completamente o nível de consciência da pessoa, porque ela fica continuamente consciente com o zumbido e se desconecta das outras coisas que são importantes. E o nosso papel é diminuir o sofrimento. A gente está aqui para diminuir o sofrimento. Mas para diminuir o sofrimento, a gente precisa olhar para esse cérebro que está hipervigilante. A Marine mostrou para nós inúmeras possibilidades de estudos internacionais. Aqui eu só reforço os dois estudos recentes, 2023, que respaldam a questão do aconselhamento, que a gente vai conversar um pouquinho agora. E chegando no aconselhamento, o meu destaque vai ser para esse trabalho que nós publicamos numa revista nacional, onde nós tentamos juntar, unificar num único documento tudo que nós acreditamos que o paciente precisa saber
que pode amplificar a percepção do sintoma dele. Então, no caso que a Marine apresentou, nós entendemos que ela tem um limiar aumentado, que a gente não vai colocar aparelho auditivo, mas que faz a redução do input. O que mais nós precisamos saber da vida dela? Muitas coisas. Quais? Essa listinha. E daí, nesse aconselhamento, a gente tenta entender com o paciente funções que se relacionam com questões metabólicas, emocionais, auditivas no sentido de ficar muito tempo no silêncio, que conversa com as questões do enriquecimento sonoro. E daí vamos passar agora um por um para a gente poder fazer as devidas conexões. Porque daí, como o caso que a professora Marine apresentou, nós teríamos que entender com a paciente tudo isso para ver se ela teria uma, duas, três ou mais tarefas para levar para casa, para de uma sessão para outra, a gente poder fazer o acompanhamento dessas tarefas e ver se o paciente conseguiu fazer a parte dele. Porque toda vez que nós acolhemos o paciente com zumbido, nós precisamos fazer, na primeira sessão, uma divisão de responsabilidade. 50% depende de mim e os outros 50% depende de você, porque muita coisa pode aumentar a sua percepção de sintoma e pode modular o seu zumbido. Para onde olhamos, então? Olhamos para os aspectos auditivos, para os aspectos de sono e metabolismo, que eles se conversam ali, questões emocionais e somatosensoriais, todas elas estão previstas no aconselhamento. Sendo assim, eu trouxe um exame que é parecido com o da Marine, mas com uma perda auditiva só em 8.000 Hz. Então, aqui eu só revalido o que eu acabei de falar. Eu sempre oriento o paciente que quando existe uma perda de audição, mesmo que numa única frequência, ele tem zumbido porque ele tem perda auditiva, mesmo que naquela única frequência. Dito isso, eu preciso entender dele qual que é o consumo de água que ele tem. Por que o paciente precisa tomar água? O que nós temos que saber sobre a água e o que ele tem que saber sobre a água? A água, ela é fonte total de saúde, ela carrega nutrientes e ela elimina toxinas. Mas, principalmente, o consumo de água conversa com o próximo ponto aqui, que é a questão metabólica em relação às questões alimentares, do paciente não poder fazer jejum prolongado. Relacionando a água com as questões do jejum, a gente vai lá para o potencial endococlear, porque a gente sabe que a cóclea não tem reserva energética. Então, daí vem o nosso conhecimento para poder fazer orientação. Se a cóclea não tem reserva energética e ela precisa de um componente hídrico para fazer toda aquela corrente nutricional que ela precisa, eu preciso de água e eu preciso de alimentação para que esse sistema fique funcional da melhor forma. Porque se faltar água ou se faltar nutriente, eu posso ter o pi, que é o apito, o sinal do organismo mostrando que tem alguma coisa errada ali. Então, eu já tenho uma redução do input. Me falta corrente energética, me falta nutriente porque eu não tomo água. E o que é tomar água? Daí o paciente diz, eu tomo 2 copos por dia. Em todos os textos que a gente procura, a gente tem com muita facilidade, mesmo não sendo nutricionista, aquela informação que o nosso peso vezes 0,35 dá a quantidade de água que a gente precisa tomar. Aumenta para 0,40 quando o paciente tem alguma questão de fluxo intestinal desregulado, que o fluxo intestinal não é diário. Então, essa é uma orientação que a gente consegue dar para o paciente com tranquilidade. A gente não precisa dizer, você precisa tomar 2 litros d'água. A gente pede o peso do paciente e faz a continha para poder orientá-lo o que ele precisa. É claro que aqui a gente tem que entender o contexto do todo. Se o paciente é renal crônico, essas questões diretas de função renal, a gente não pode dar essa orientação. Mas daí a gente também já sabe que o paciente renal crônico tem uma amplificação da percepção do sintoma
porque ele é renal crônico. E daí, passando para a questão alimentar, hoje em dia tem vou usar a palavra moda, não sei se é essa a palavra certa, não me veio outra agora, da questão do jejum intermitente. Então, em relação ao emagrecer, tem várias controvérsias na literatura, e em relação ao metabolismo também tem divergências na literatura. Mas o que para nós tem que ser claro para poder conversar com o paciente? Se o paciente faz jejum intermitente e isso causa estresse, cancela o jejum intermitente, porque o estresse e o zumbido não podem se somar, porque é muito claro para a gente o quanto o zumbido ativa o sistema límbico, porque ele muda a produção do cortisol, e daí a gente tem uma relação de causa e efeito aí, estresse, zumbido, não tão clara, mas eles estão juntinhos ali. Então eu não posso permitir que o paciente aumente estresse por uma questão alimentar. E eu lembro ele que se ele ficar muito tempo sem se alimentar, ele vai causar uma desarmonia bioquímica ali naquela cóclea, porque eu não tenho a reserva e daí o potencial endococlear vai falhar. E daí eu posso ter o aumento da percepção do sintoma. Então, quando a gente percebe que o paciente é muito desorganizado alimentarmente, uma refeição por dia, 2 refeições por dia, não toma café da manhã de jeito nenhum, a gente, logicamente, pede auxílio do endócrino, do nutricionista. Mas nesses anos, trabalhando com aconselhamento, a gente vê um resultado muito bacana de reorganização. Do paciente incluir uma fruta entre uma refeição e outra, começar a tomar um café da manhã que não tomava, e assim sucessivamente. E daí aqui a gente conecta com o fluxo intestinal, porque nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro. Se nós começamos a nossa aula falando que a gente precisa se preocupar com o cérebro de quem tem zumbido, porque o mapa tonotópico muda, porque a organização neuroquímica muda, porque o cortisol diminui, eu preciso me preocupar que o paciente tenha um fluxo intestinal diário, porque isso vai metabolicamente poder influenciar na percepção do sintoma. Que isso se conecta e casa com a realização da atividade física, que é o próximo item ali. A atividade física, ela é cada vez mais citada na literatura como o principal agente de organização metabólico e melhor antidepressivo e ansiolítico que existe. E isso não sou eu que estou falando, são inúmeros estudos. Esse aqui é um dos que fala muito sobre isso que eu estou dizendo. Só que além do metabólico físico, tem o metabólico cerebral, porque nós temos a produção de inúmeros neurotransmissores, que eu costumo chamar e brincar que é a química do bem. Então, a gente coloca nesse cérebro de um jeito muito saudável a dopamina, a serotonina, a endorfina, a miosina. Só que, lógico que para isso a gente precisa da liberação do cardiologista, se for um idoso, o adulto, que tenha uma questão sem outras complicações de saúde, pode ir inserindo uma atividade física aos poucos na vida. Então, eu tenho inúmeros exemplos para dar aqui, mas eu lembro muito de uma senhora de 72 anos que veio para o ambulatório para conversarmos sobre o zumbido que incomodava ela, e ela tinha uma esteira em casa que tinha virado cabide. E daí a gente começou a conversar sobre a vida, o que ela fazia quando ela era mais nova em relação à atividade física. E ela me disse: eu tenho uma esteira lá em casa. E eu, na hora, brinquei: virou cabide, né? E ela, sim, virou cabide. E eu, então, pronto. A senhora já tem a liberação do cardiologista, seus exames estão bons, vamos mudar a esteira, deixar de ser cabide, voltar a ser esteira. E ela foi vindo. Eu fiz 2 minutos a semana passada, 2 dias na semana. Eu fiz 5 minutos, eu fiz 10 minutos. Na última sessão dela, que foi há 3 semanas atrás, ela já estava em 15 minutos, 3 vezes por semana. E o zumbido? Diminuiu. A gente não fez só o aconselhamento, a gente entrou também com extrato de açaí, com suplementação, por conta dela ter um zumbido com muita questão metabólica. Mas ela tá melhor. E daí, eu acredito muito que a atividade física tem influenciado muito nessa redução da percepção do sintoma. Então, seguindo, pensando no nosso próximo ponto, que é a questão do sono, a gente não consegue falar para o paciente durma, né? Deite e durma. Infelizmente,
não é assim. E o que que nós podemos fazer para permitir que o paciente possa ter um sono melhor? Além das orientações sobre a higiene do sono, que são coisas muito simples, né, em relação a telas, celular, a gente usa aqui, enquanto grupo de trabalho, enquanto grupo de pesquisa, muitas técnicas da medicina integrativa. Então, uma das coisas que a gente usa para trabalhar o sono é a auriculoterapia. Então, nós vamos pelo sono, melhorar o sono, consequentemente tentar melhorar o zumbido. Porque o paciente que não dorme bem, ele vai ter sempre cansaço, ele não vai ter um sono restaurador, e se ele não tem um sono restaurador, a gente entra naquele ciclo metabólico ali de tô cansado, tô ruim, tô estressado, e daí de novo eu tô aumentando a ativação do sistema límbico, porque o paciente, ele vai estar sempre em estado de vigília, ele vai ficar ligado, e a gente quer desligar esse cérebro, ele quer que ele descanse, então a gente usa muito higiene do sono e técnicas de prática integrativa complementar em saúde. Voltando para as questões metabólicas, o próximo ponto ali do aconselhamento é a questão dos excessos. Hoje tem muita literatura que fala que o café pode ser tratamento para o zumbido, né? Então a gente não tem mais aquela coisa de pare de tomar café. A gente precisa fazer teste terapêutico quando existe excesso. Aqui no Rio Grande do Sul tem o hábito do chimarrão, que também tem cafeína, tem estimulante, igual o café. Então a gente precisa testar. Se o paciente toma 2 térmicas de café ou 2 térmicas de chimarrão, opa, temos um excesso aí. Então, cuidamos. Longe de pedir para o paciente tirar o chimarrão da vida dele, tirar o café da vida dele, não é isso. A gente só precisa cuidar os estimulantes por conta desse cérebro hipervigilante, hiperreativo e esse metabolismo que está desorganizado. E daí a gente vai acompanhando, porque esse protocolo, ele é para ser feito no primeiro dia, quando o paciente vem para a consulta, ele sai aconselhado com todas as tarefas que ele precisa, e a gente vai monitorando. Dali a 15 dias, o que que ele fez e como ficou. E assim a gente vai indo. Não significa que todas as tarefas ele vai receber no mesmo dia. Talvez ele receba 2, 3 tarefas no primeiro dia, a gente percebe que já é muita coisa, na próxima sessão a gente complementa. E daí, chegamos num ponto que eu sou encantada, que é o da estimulação auditiva, do enriquecimento sonoro. Existem diferentes técnicas, né, diferentes formas de nós fazermos enriquecimento sonoro. Eu gosto muito dos aplicativos, existem diferentes aplicativos, né, com diferentes sons para relaxar o paciente, para mascarar o zumbido. A gente ainda não tem protocolos fixos de, o paciente precisa usar o aplicativo X horas por semana. Mas a gente sabe que o enriquecimento sonoro, ele é sucesso, ele dá certo, e que o paciente precisa evitar silêncio. Então, pode ser televisão, pode ser rádio, numa intensidade que seja confortável, mas para quem sabe lidar com o aplicativo, para quem gosta, também é uma ótima alternativa. Pensando nas terapias sonoras, é claro que, pulando para esse próximo item aqui da reabilitação auditiva, quando existe uma perda auditiva, não tem dúvida, né? Perda auditiva, o padrão ouro é aparelho auditivo, é reabilitação com as próteses. Só que essa realidade também nem sempre é tão fácil no SUS. Os pacientes, eles ficam em fila de espera. Aqui em Santa Maria, hoje a fila de espera está em 5 anos. Então, o que que nós fizemos? A gente tenta, por outras estratégias, reduzir o incômodo, diminuir o desconforto, para que ele possa viver melhor enquanto ele espera a reabilitação auditiva. E nessa linha do viver melhor, entra aqui a questão dos momentos de lazer. Então, pensando que nós temos uma conexão gigante com as questões do sistema límbico, que nós temos essa rede atípica, esse fluxo atípico que acontece no cérebro, que vai ativar a amígdala, hipocampo, tálamo, hipotálamo, a gente precisa cuidar desse sistema límbico, e para cuidar a gente precisa de química boa.
que conseguimos pela atividade física, mas também por momentos de lazer. Então, a gente pode pedir para o paciente voltar a andar de bicicleta que ele andava, fazer aquela caminhada que ele parou de fazer, voltar a visitar os amigos que ele parou de visitar, porque eu realmente acredito que essa questão emocional é a chave de muitos portais. Voltando àquilo que nós começamos do início da nossa conversa. Porque no ano passado nós fizemos um levantamento e mais de 90% dos nossos pacientes tinham sintomas ansiosos e depressivos. A gente não tem formação para manejar sintoma ansioso e depressivo, mas a gente tem empatia, carisma e vontade de conversar com o paciente e descobrir o que ele fazia que deixava ele feliz antes que hoje ele não faz mais, para poder sugerir, volta a fazer isso. Esse item da massagem relaxante, ele foi uma coisa muito específica do momento que a gente vivia quando a gente fez esse protocolo, porque nós temos uma parceria com um laboratório de práticas integrativas aqui da universidade que oferta ainda massagem. E daí nos pacientes com componente somatosensorial, com alguma questão de tensão na região de cabeça e pescoço, a gente encaminhava os pacientes para fazer massagem, porque não é todo paciente que gosta, que quer, mas quem gosta é uma fonte de lazer, de satisfação, de um momento gostoso. E o controlar as emoções é mais ou menos como aquela questão do sono ali, né? A gente não consegue dizer para o paciente controle suas emoções. A gente busca ferramentas para permitir que ele se sinta mais tranquilo, menos ansioso. Se nós não conseguimos, pela terapia cognitivo-comportamental, que está dentro das ferramentas que a gente aprende com o zumbido, como a Tinnitus Activity Treatment, como a Tinnitus Retraining Therapy, que é a TRT. A gente aprende essas ferramentas de cuidar do paciente com zumbido nas técnicas nossas, de fonoaudiólogo. Se a gente vê que a gente não consegue com isso e com alguma prática integrativa que o profissional goste e faça, hoje a gente trabalha muito com auriculoterapia e óleos essenciais, que é a aromaterapia. Se o paciente se o profissional gosta, a gente vai ajudar a controlar as emoções por essas vias, por esse caminho. Se não, a gente vai pedir apoio para o colega psicólogo ou para o colega psiquiatra e sempre, né, seguindo junto, em conjunto com as orientações do médico otorrinolaringologista, que é o que fica normalmente mais próximo da gente quando falamos de paciente com zumbido. Daí que eu só coloquei um exemplo eu trouxe mais um exemplo de um texto que fala sobre a questão do sistema límbico, porque eu realmente acredito muito que cuidando dele conseguimos sucesso no zumbido. A questão dos aparelhos auditivos eu acabei comentando antes já da reabilitação auditiva. E aqui eu só trouxe para vocês 3 exemplos de textos da Hearing Journal, que são aqueles textos de rápida leitura da Hearing Journal, que falam exatamente sobre isso que a gente estava conversando agora. O enriquecimento sonoro pelo aplicativo, a questão da qualidade de sono, higiene do sono, e de todos os itens ali do aconselhamento, a gente tem esses textos da Hearing Journal. E esse aqui é muito bacana porque ele fala sobre cuidar da nossa expectativa também. Então, além da expectativa do paciente, cuidar da expectativa do audiologista. E esse aqui pequenininho na foto é o Dr. Richard Tyler, que é o autor da Tinnitus Activity Treatment, que é uma das técnicas de tratamento. E daí, então, me encaminhando para o fim, o que todo paciente precisa saber? Que absolutamente tudo, né, pode influenciar na percepção do sintoma dele. Mas enquanto fonoaudióloga, eu vou continuar defendendo muito que um limiar auditivo em 20 explica a existência do zumbido. E daí, pensando no caso da professora Marine, a gente engataria o porquê aí e faria toda a investigação do que poderia fazer ela sofrer em relação a questões comportamentais, vida, dia a dia, rotina. Então, todo paciente precisa saber que é um sintoma que vai depender muito dele, das mudanças de hábitos dele, do que ele está disposto a mudar na vida para conseguir diminuir a percepção do sintoma. E a gente, o que a gente, enquanto fonoaudiólogo, precisa saber, né? Um pouquinho de cada coisa em relação aos subgrupos do zumbido. Pensando nas questões emocionais, musculares, que é o grupo somatosensorial, que também entra para a gente a questão da articulação temporomandibular, bruxismo, mas a gente aprende melhor na faculdade, né?
motricidade orofacial. Então, eu acho que o zumbido é um lugar que nos permite ser fonoaudiólogo de novo e não separar, né, a questão do audiologista, porque a gente precisa, e dentro daqueles subgrupos que eu mostrei, então, saber um pouquinho de cada coisa para poder fazer a triagem e poder fazer o melhor manejo. E, sem dúvida, né, reconhecer o paciente, permitir que ele entenda que a gente valorizou o que ele trouxe, a história que ele trouxe, a riqueza de detalhes é fundamental para a gente conseguir ir fazendo o aconselhamento mais rico e o mais empático possível. Quando o paciente entende o porquê de cada orientação, por que ele está levando aquela tarefa, ele faz com vontade. Essa é a vivência que eu tenho aqui nesses últimos anos trabalhando com aconselhamento. Quando nós colocamos no papel a tarefinha dele ali, faz a mensuração no retorno, eles se sentem valorizados, eles se sentem cuidados, e tem um estudo que eu até falhei, não coloquei ele aqui na referência, que diz isso pra gente, né? Que 30% dos pacientes com transtorno do zumbido e sofrimento, aquele sofrimento, eles ficam melhores só de serem aconselhados e acolhidos. Então, isso a gente faz muito bem. E, então, com isso, né, com tudo isso, eu acredito muito que a gente melhora o tempo de tratamento. A gente acha todas as pecinhas que precisa encaixar e não só aquela única pecinha que a gente procura. Conseguimos encontrar muitas chaves para muitos portais e eu acredito muito que nós não temos a obrigação de sermos os melhores, mas a gente tem a obrigação de dar o nosso melhor. E quando a gente entrega o nosso melhor, o paciente sente, ele engaja e ele tem uma tendência muito grande a uma remissão total ou parcial da percepção do sintoma. Porque daí, pensando no que a professora Marine falou, eu valorizo muito cada gotinha e permito e engajo os pacientes para eles valorizarem cada gotinha daquele super oceano lá que a gente está buscando. Então, eu agradeço mais uma vez muito a oportunidade, a professora Marine pela lembrança do meu nome, a Fonotrade por estar aqui, por estarmos aqui juntos. Esses são os meus contatos enquanto grupo de pesquisa, e muito obrigada a todos pela companhia e pela participação desde já.